Fala, gente, estamos aqui em mais um episódio do 21Cast. Olha, hoje o nosso convidado é uma pessoa mais que especial, gente finíssima. Tava conversando aqui nos bastidores com ele, com o assessor dele, com o Lucas, que desde o primeiro contato que eu fiz com ele através do Instagram, ele me tratou super bem e de lá pra cá, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, mas já tava me sentindo íntimo, sabe? Conversando assim, chamando já de amigo e tal. E você que começou a assistir agora, fica até o final que eu tenho certeza que você vai levar muita aprendizagem pro seu negócio. Você que conhece um profissional da área da beleza, já encaminha o link para esse seu amigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu vou deixar para o Lucas falar um pouco mais sobre o nosso convidado. Eu só quero deixar aqui para você que ainda não me conhece, prazer, meu nome é Tawan Santos, sou fotógrafo e um dos hosts aqui do 21Cast, e em especial eu quero falar para vocês do Foto 21. O que é o Foto 21? É o local onde nós estamos gravando esse podcast. O Foto 21 é um local com mais de 1.000 metros quadrados, que é a maior content house da América Latina, gente. Aqui você vai encontrar estúdio fotográfico, estúdio para gravação de podcast, cenários lindos já com bastante acervos para que você use nas suas produções, não só de foto e vídeo, mas também se quiser gravar clipe, se quiser contratar para qualquer área do audiovisual. Aqui o Foto 21 eu tenho certeza que vai te atender muito bem. Então, gente, sem mais delongas, vou passar aqui pro meu parceiro, amigo, host, Lucas E aí, Nunes. Taonzeira? E aí é contigo. Cara, eu também tô muito feliz e ansioso por esse episódio, porque a gente tava conversando nos bastidores aqui, né? E já deu quase um episódio só desses bastidores. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, diretor criativo e social media. E hoje a gente tá aqui na missão de trazer mais um episódio com aprendizado, né? Com a galera de peso do audiovisual. E não podia ser diferente, né? Hoje a gente tá aqui com Alessandro Neves de Souza, filho da dona Laura e do Fernando, mais conhecido como Alê. Alê, muito obrigado pela sua presença hoje. A gente tá honrado de ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Acho que a gente vai ter um papo bem produtivo aqui hoje. Tô feliz de estar com vocês. A gente que agradece. Eu subi com ele no elevador, gente. Ele falou assim: olha, eu não sou muito acostumado com esse lance de entrevista, de em podcasts. E foi uma honra você ter aceitado o nosso convite. E bora lá que tem muito assunto pra rolar, né? E a gente já tava conversando aqui, né? Ele tava explicando pra gente um pouquinho da história dele. E eu não sabia, particularmente, né? E você falou também que muitas pessoas não sabem desse lado teu. Que é o esforço, né, da tua mãe ali no começo, levando você pro trabalho. Como é que foi isso, né? O começo de tudo. Você é um empreendedor nato, né? Desde muito cedo também já se virava. Então explica um pouquinho pro pessoal de casa que não conhece esse lado B da tua história. Como é que iniciou tudo isso? Eu não vejo como lado B, eu vejo como lado A, né? Porque eu acho que a nossa formação inicial é que faz com que a gente seja quem a gente é hoje, né? Sim. Certo. Então, a minha história ela começa muito cedo. Eu acho que eu sempre fui um capitalista nato, né? Eu sempre gostei de din-din. Mas gostar de din-din não de uma forma pejorativa. É porque eu cresci numa família muito simples, muito humilde. Nós morávamos num cômodo de cozinha. Então, eu tinha uma consciência de classe bem clara na minha cabeça. Eu sabia o que eu podia e o que eu não podia ter, né? Os limites eles eram bem, bem claros assim na minha mente. Eu sou filho da dona Laura, como você disse, do seu Fernando, e a minha mãe é uma mulher muito guerreira, sempre foi muito guerreira. E é muito louco, assim, como essa coisa da criação dos filhos, mesmo você tendo uma família estruturada, entre aspas, né? Você tem ali um núcleo familiar onde tem o seu pai, onde tem a sua mãe, mas na grande maioria das vezes a parte pesada da história fica para a mulher, mesmo ela tendo que trabalhar para ajudar em casa. Então minha mãe era uma mulher que levantava muito cedo, além do horário que ela tinha que levantar para poder trabalhar, levava os meus 2 irmãos para a escola, né? A escola ficava mais ou menos uns 2 quilômetros de distância de casa.
E andando. A gente ia andando. E de lá, a gente ia pro trabalho dela, que era mais ou menos mais uns 3 quilômetros andando. Então, ela já fazia o aeróbico dela logo E cedo. já fazia logo cedo. Junto Meu comigo. Deus. E por que que ela me levava? Porque ela simplesmente não tinha com quem me deixar, né? E isso tudo era muito complicado, porque não é que era autorizado levar criança no trabalho, né? Não, não era. Então, era uma necessidade que ela tinha e um conchavo ali que ela fez com as pessoas com as colegas dela de trabalho de se proteger, né? Uma rede de apoio para ela poder... Por necessidade. Exatamente, para ela poder levar o filho dela ali. Então, eu ficava ali quietinho, numa caixa, tipo esses caixotes de supermercado, num cantinho da máquina dela, e elas meio que se protegiam, né, as funcionárias, assim, para que isso não fosse descoberto. É óbvio que esse plano tinha tudo para dar errado, porque a gente tá falando de uma criança, eu não lembro que idade que eu tinha na época, mas eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade, então é o auge da curiosidade. Sim. Né? E teve um dia que deu ruim. Minha mãe foi ao banheiro, a colega da máquina ao lado foi fazer só Deus sabe o quê, e eu resolvi fazer uma jornada, né, Um tour. interativa ali pela oficina de costura. Deu E uma brechinha, correu. não, fui. E nessa jornada eu fui capturado e resgatado ali pelo dono da empresa, né, que era um homem japonês e que me levou, né, ali para minha mãe, e que teve uma atitude muito nobre, né? Em vez de dispensar a minha mãe do trabalho, ele me colocou para ser cuidado pela esposa dele, que tinha Olha só que legal. que tinha um filho mais ou menos da mesma idade que eu. Que legal. Que lindo, né? Muito legal, muito legal. Uma atitude bem bacana, Uhum. né? Bem nobre, assim, da parte Bem dele. nobre, porque poderia simplesmente dispensar e ainda causar um problema maior com as outras que meio que acobertavam isso também, Não, né? foi Mas muito legal. foi totalmente Acolheu diferente. totalmente, Foi muito né? legal. E o que veio na sequência foi mais legal ainda, né? Porque quando eu entrei em fase escolar, ele me colocou para estudar junto com o filho dele, num colégio particular. Num colégio particular. Olha que E como é legal. que foi essa experiência de já estar inserido nesse meio, assim, nesse contexto diferente, né? Que você já vivia? Da sua realidade, né? Digamos que da onde você veio. Eu acho que é uma experiência de sobrevivência mesmo, né? Eu nunca perdi e nem gastei muita energia com coisas que não me faziam bem, né? Aham. Eu tentava tirar um proveito dessa situação. Eu estudei num colégio onde eu era praticamente a única criança preta e, além de preta, pobre, né? Então, assim, o colégio onde eu estudava, a galera passava férias na Disney, né? Usava All Star. All Star não vendia no Brasil nessa época, vinha de Aham. fora, tá? E eu lembro de um momento assim bem de choque de realidade mesmo, que eu entendi qual era o esquema do jogo. Eu ganhei da minha madrinha um quichute, tá? Vocês não devem nem saber o que é isso. Quichute era um tênis que tinha na época que parecia uma chuteira, né? Aham. E que era o sonho dourado de toda criança toda criança. pobre, né? Vamos deixar isso Vamos claro. deixar isso claro. E eu ganhei de presente de aniversário essa chuteira. E eu fui pra escola muito feliz com a minha chuteirinha da Quichute no pé. E eu fui muito zombado na escola quando eu cheguei com esse tênis, né? Porque o Quichute, ele era um borrachão velho que dava chulé, um negócio horroroso. Mas era o meu sonho de consumo. E aí, quando eu cheguei na escola com esse tênis... e a garotada começou a me zoar e falar do tênis, eu entendi as coisas. Eu falei assim, bem, peraí, calma. Se eu quiser ter o mesmo tênis que esses garotos têm, Sim. eu vou ter que correr atrás do meu, né? Se eu quiser ter o meu álbum de figurinhas lotado como é o deles, eu vou ter que correr atrás do meu, porque lá em casa não tem como, né? Uhum. Eles estão batalhando ali pela sobrevivência de todos. Sim. Tá? E foi quando eu comecei a trabalhar. E é engraçado que a gente está falando sobre isso, né? Eu falei para vocês no papo que a gente teve antes, que eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Sim.
E falando sobre isso, eu entendi que eu não comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar desde sempre. Porque eu sempre dei um jeito de ganhar o meu dinheiro, né? Sendo vendendo pastelzinho de vento na porta de casa, né? Para o pessoal que estava voltando do trabalho. E aí vem meu lado escorpiniano, né? De manipulação, porque eu fazia bem o gatinho do Shrek mesmo, né? Aham. Sabe aquela cena que regala aquele Aham. olho gigante? Quer comprar um pãozinho? Me ajuda! Me ajuda. Então, pastelzinho. é exatamente isso, né? Compra o meu pastelzinho de vento. Só que, na real, era uma armadilha, né? Porque eu não lembro nem qual era a moeda na época, acho que era cruzeiros. Mas uma suposição, né? Um pacotinho de pastelzinho de vento custava R$1, por exemplo, né? Aham. Vinha 10 pastéisinhos de vento. Pra quem não sabe o que é pastelzinho de vento é um pastel que não tem nada De dentro, vento. né? É só Ele veio o quê? Vento dentro, né? É Só a massa. mesmo. E nesse pacote vinha 10 e eu vendia, colocava lá a caixinha de sapato, jogava um pano de prato em cima e vendia cada um a R$1. Quer dizer, eu faturava ali R$10, né? Resumindo, 900% de lucro. resumindo, um garotinho empreendedor em busca de preencher todo o seu álbum de figurinha Com 6 anos de idade. com 6 anos de idade. E isso daí foi evoluindo para outras coisas, né? Pra pulseirinha com nome de linha que eu fazia. Eu tinha uma habilidade muito grande para artesanato. Eu não sei aonde eu perdi isso na minha vida, mas eu tinha. E depois eu comecei a fazer cinzeiro de barro, e aí eu fui ficando mais velho, esses lances começaram a ficar cada vez maiores. Aham. Você ganhou até um concurso, não foi Ganhei. isso? Na prefeitura, Na aqui prefeitura. de São Paulo. De escultura de barro. Não, e você falando isso, atenta que sempre trazendo pro lado artístico, né? É. Já... Se a gente fazer lidando com clientes, né? Lidando com exatamente. pessoas. Indo pra essa parte artesanal que é totalmente artístico, né? Que não Eu acho que, assim, sempre tentando Dá um jeitinho ali de arrumar um dinheirinho. sobreviver da melhor forma possível. Uhum. Né? Deixa claro que não faltava nada em casa. No que diz respeito ao básico. Mas o básico de uma criança não é o mesmo básico de um Ainda adulto. mais com os referenciais que você tinha na época, né? Porque eu morava numa vila de cômodo e cozinha. Uma espécie de um corticinho. Mas o bairro não era um cortiço, era um bairro de classe média alta. Aham. Então, a gente tinha um choque de realidade ali. Tinha essa vila e em frente a essa vila tinha um monte de sobrado bacana. Ali com seus 500 metros quadrados. E com uma galera que tinha dinheiro para coisas que eu não tinha. Uma né? outra realidade. Uma muito outra realidade. Diferente. Agora, como eu resolvi essa situação? Ao invés de eu me vitimizar, enfim, criar problema em Colocar casa, culpa em alguém. fazer drama, qualquer coisa desse tipo, ou cobrar da minha mãe, eu corri atrás. Aham. Né? E corri atrás da forma que uma criança na minha idade e na minha realidade de época também, porque a gente está falando aí do final dos anos 70, é uma época completamente diferente da época que a gente está vivendo hoje. Total. Então, é uma época que a gente ficava brincando na rua, né? Até 8, 9 horas da noite. Não existia videogame, internet, enfim, nada disso. E então, não... É muito louco, assim, porque eu olho para trás, eu sinto orgulho dessa criança, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, caramba, né? Caralho, é tão novinho e tendo que Lidar com Passar- tudo isso. lidar por com tanta lidar coisa, com né? tudo isso, Não ser só criança, né? não ser só criança, porque É. tinha outras coisas ali na cabeça do Negão, que é meu apelido de infância. Né? Mas eu acho que essa base toda ela serve para nos fortalecer e nos guiar. Né? Te preparar, né? Para o que... Para o que vem os por aí. próximos passos, exatamente. Então, assim, eu acho que o que eu tiro de produtivo de tudo isso
realmente é uma resiliência muito grande em seguir em frente em qualquer tipo de situação, né? Passei por algumas poucas e boas ao longo da minha trajetória e o meu olhar ele nunca foi de pena De ou vítima. de vítima. Negatividade, né? Eu sempre olhei para tudo isso de uma forma positiva Uhum. e com um olhar para o futuro, né? De que forma eu posso reverter isso para que isso possa virar uma situação boa e produtiva para mim. É até engraçado você falar isso, porque de uns tempos pra cá, eu sempre ia falando pro Lucas, às vezes, como ele é meu sócio da Welink, né? A gente tem que resolver problemas todos os dias, o tempo todo, de clientes, dos nossos colaboradores, enfim, E aí eu sempre falo assim, tá, agora vamos ver o que a gente consegue extrair aqui de melhor da situação. Mesmo sendo uma situação, digamos que um perrengue, digamos que uma situação difícil, o que a gente pode extrair de melhor dessa situação aqui? E é isso, né? Eu vejo que essas situações é mesmo para preparar a gente para o maior que está por vir, né? Então Para situações da vida, né? exatamente. Muito, muito legal, muito bom. E você contando um pouco dessa sua trajetória, isso diz muito do profissional que você é hoje. Que legal, que legal. E hoje você, tipo assim, estando no mercado da forma que você tá, você tendo conquistado tudo que você conquistou, tendo a trajetória que você tem. E já aproveitando, eu queria engatilhar aqui. Engatilhar, falei certo? É isso mesmo? Engatilhar. Então tá, é que às vezes eu tenho uns erros de português. Eu tinha ouvido prefiro- engatinhar. Aproveitando aqui, eu vou dar uma Engatilhar. engatinhada. Engatinhada. Ixi, agora aqui. Engatar. Engatar para uma pergunta ali. A área da beleza, onde que entrou no meio dessa sua trajetória, no meio dessa sua história? Foi Eu quando? acho que ela sempre teve inserida Aham. na minha história. Tem uma coisa muito legal. Eu sempre fui um cara muito sonhador, né? Mas muito sonhador. Eu sabia exatamente aonde eu queria chegar, mesmo Legal. criança, né? E eu tinha um caderno aonde eu escrevia tudo que eu tinha vontade de ter. Isso eu tô falando de um garoto de 8 anos de idade. Nossa. Ao longo do tempo, esse caderno foi virando vários cadernos, né? E com recortes de carro, casa. Quando eu fui entendendo o mercado onde eu queria atuar, eu comecei a colar capas de revista. E tudo isso ficou escondido até os meus 17 anos de idade. Olha Então, só, assim, um caderno viraram vários cadernos, né? que massa. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito pé no chão. A minha mãe, ela é a minha maior incentivadora, mas ela também é a pessoa mais... Que te breca, digamos assim. Ela não breca, ela é crítica, Isso, né? que te fala a Ela- verdade ali, né? ela enxerga a coisa por um outro lado. Uhum. E ela descobriu esses cadernos. A gente já não morava mais na Zona Norte, a gente tinha se mudado para a Zona Leste, eles tinham comprado um apartamento. Aham. E ela descobriu ele embaixo do meu colchão, né? E nessa época eu trabalhava numa empresa e eu cheguei em casa, tava todos os cadernos em cima da cama. Tipo assim, Deu aquele esse gelo, aqui. aquele susto. Na real, eu me senti invadido, né? Porque era uma coisa tão Pessoal. minha, tão pessoal. E ela falou uma coisa pra mim, assim, que eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, ó, eu vou fazer uma coisa agora que você vai me odiar nesse momento, mas você vai me agradecer lá na frente, porque você precisa fincar os seus pés no chão, né? E ela rasgou todos os cadernos, jogou todos fora, né? Porque, assim, o sonho da minha mãe é que eu trabalhasse numa empresa privada onde tivesse seguro-saúde, cesta básica, enfim, esses benefícios que uma grande empresa... Segurança ali. Exatamente, estabilidade, Estabilidade. né? E na cabeça dela, tudo aquilo ali era sonho, né? Aham. Não ia rolar. Precisava fincar
os meus pés no chão. Era muito distante da realidade. Sim, não, completamente. E a minha mãe mesmo disse que a melhor coisa que ela fez na vida dela foi rasgar esses cadernos, que eu sou tão tinhoso que eu provei por A mais B que as coisas poderiam ser diferentes, né? Da Que forma que você os sonhava. sonhos, eles poderiam acontecer na minha vida se a Aham. gente corre atrás daquilo que a gente acredita. Então, assim, eu sempre curti o universo da beleza, né? Começando pela televisão, né? As novelas que tinham na época, os programas, eu sempre ficava muito atento a tudo que era relacionado à beleza. Quando me tornei adolescente, eu comecei a promover concursos de beleza no meu bairro. Sabe? Olha só. Uhum. Todos vendidos. Sabia exatamente quem ia ganhar. Terrível. Você que Todos tá assistindo vendidos. hoje e participou desses concursos, sinto te dizer que era tudo uma ilusão. Se você Era não sabia, uma ilusão, era vendido. sabia? Não Ou sabia? por dinheiro, ou por Agora bolo você de tá chocolate, ou por bolo de cenoura. Eu sempre tinha um interesse maior, que era além da vencedora do concurso. sabendo. Aí, beleza, viu? Mas assim, é verdade, gente. Eu era terrível. Mas eu amava esse universo já, né? Mas a vida, ela me encaminhou para um outro canto. Uhum. Então, assim, o meu primeiro emprego de verdade, né, foi numa fábrica de sapatos, aos 12 anos. De lá eu fui trabalhar numa estamparia. Dessa estamparia eu fui trabalhar numa fábrica de antenas. Sabe? Antena que se coloca em cima da casa das pessoas. Você consegue me imaginar fabricando antenas? Não. Pois é, eu fabricava antenas. Eu demorava quase 4 horas para chegar no meu trabalho. Que eu morava na Zona Leste, em Itaquera, e o trabalho era na Zona Sul, ali para lá do autódromo. Né? Caraca, é muito longe. Então, assim, a estação mais próxima de metrô que a gente tinha na época era o metrô Belém, terminava no metrô Belém. Então, eu tomava um ônibus 4 horas da manhã pro metrô Belém. E do metrô Belém eu pegava um trem, e desse trem eu pegava um ônibus e aí eu chegava no trabalho, né? E voltando do trabalho eu tinha que ir pra escola, né? Nossa, tinha tudo isso, que era muito cedo, muito tinha novo, que né? Tinha que estudar à noite, tá? Aí eu tinha os meus 13, 14 anos de idade. Aham. Mas sempre em busca ali do meu dinheirinho, né? Da minha liberdade. E eram as oportunidades que apareciam, tá? E dessa fábrica de antena de TV eu comecei a trabalhar, eu consegui um emprego num banco. Nossa, são coisas assim que não tem uma conexão Muito uma com a outra, distinto, são né? muito distintas, né? Subi de nível, virei bancário, né? Já vai trabalhar Trabalhei como de contínuo, camisa. depois eu trabalhei ar-condicionado. como uma espécie de escriturário, Aham. né? E do banco eu fui trabalhar na parte de marketing de uma empresa de brinquedos que chamava Tectoy, né? Que fabricava videogames. Aham. E era um emprego muito bom mesmo. E eu ganhava um salário razoável, mas nesse momento da minha vida eu já entendi que aquilo não era o que eu queria para mim. Né? Entendi. Que eu Você realmente- precisava naquele momento, mas não era o que Eu você queria. queria trabalhar com beleza. Aham. Né? E aí eu fiz um acordo com a empresa e saí dessa empresa e peguei uma grana. A minha mãe quis me matar, né? Porque, como é que você sai de uma E era o sonho dela, ter essa empresa bacana? Como estabilidade. que você sai de uma empresa bacana dessa para, né, investir numa outra história? E foi quando eu saí de casa, né? Quando eu fui morar sozinho. Eu devia ter uns 21, 22 anos de idade. E aí eu montei um salão de cabeleireiro em sociedade com uma amiga. Amiga, né? Na época. Um salão assim que tinha tudo para ser um sucesso absoluto, só que não, né? Ele ficava num prédio ali do lado do cemitério da Consolação.
E da janela do salão você via todas as covas, assim, do cemitério. Aí, beleza. Era uma vista maravilhosa. Maravilhosa. Inspiradora, eu Não, diria. muito inspirador. Eu tinha curso de cabeleireiro, colorista, essas coisas? Não, nenhum, né? Era tudo ali na habilidade que Deus me deu. Ela tinha? Também não, né? Então você imagina o nível de profissional que a gente era, né? Entre e saia sem cabelo. Obviamente esse salão deu ruim, né? E eu perdi todo o dinheirinho que eu tinha, que eu investi ali. Uhum. E fui pra Rua da Amargura, né? Literalmente. Falei assim, gente, eu preciso trabalhar. E morando sozinho, né? Tendo que ter o custo de... Não morava só, dividia Entendi. a casa com uma demônia. Que não pagava parte dela. Minha vida não era fácil. Cara, e logo quando ele decide sair de casa, Exatamente. começar a vida dele, dá tudo errado ali. Exatamente. Mas você vê que não era pra ser, né? Não era. E aí, desse emprego, desse salão, eu tive que arrumar um emprego pra me virar. Uhum. Voltou pra carteira registrada. Eu tinha que voltar. Aí eu fui trabalhar no 145. Aí você me pergunta, o que é 145? Era o Disque Amigos, tá? Disque Amigos? Disque Amigos. Você ligava pra esse número, 145, e você fazia amigos, né? Só que não existiam os amigos, né? Os amigos era uma central de telemarketing pra te segurar na linha e tirar o dinheiro do bolso do povo. o dinheiro do bolso do povo, né? Porque Uhum. quanto mais te segurava na linha, Mais a galera mais- gastava. Gente, que pecado. pois é. E eu trabalhava lá, né? E aí, Trabalho meio de ator, na realidade. E aí ali você ficava Você batia proceando com a recorde. galera. Não, na real, a minha trajetória no 145 foi muito rápida, Entendi. né? Mas muito rápida porque eu fui mandado embora. Você não foi muito amigo? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Tinha um cara que me ligava todo dia às 20 horas, né? Pra conversar comigo. Ele marcava encontros comigo nessa sala de bate-papo. E chegou um momento que eu fiquei muito mal com isso, assim, sabe? Eu falei assim, gente, vai vir 20 mil reais de conta de telefone pra esse cara pagar, porque ele fica horas falando comigo. Que o intuito é ajudar a pessoa. Não, o intuito era tipo você... Qual era o lance do 145? Era fazer amigos, Aham. né? Então, assim, entravam pessoas na sala de bate-papo, entravam, mas tinha vezes que não tinha ninguém. Uhum. Ah, sim. Então, a gente tinha que ocupar essas pessoas, porque é um business, é um negócio. Aham. Aí teve um dia que eu liberei pra ele e falei assim, cara, para de ligar. E aí Eu vou te descobriram isso. contar, eu não, Eu não sou seu amigo. eu até já era amigo dele, mas ele tava pagando por isso. Falei, eu trabalho aqui é uma empresa, aí vai vir uma fortuna de telefone. Olha, tocou o telefone. 145. Alô, 145. Aí tem quem fala, é o seu amigo legal. É uma fortuna de telefone para você pagar, né? E só que assim, eu muito do inocente não sabia que enfim, todos nós ali era, como é que fala, gente? Qual é a palavra? Eles gravavam, escutavam Tudo, era tudo gravado. Entendi. Né? Supervisionado. Exatamente, era tudo Entendi. supervisionado. Então eles descobriram e me mandaram embora, por justa causa ainda, né? Aí, Mais uma vez, eu fui pra Rua da Amargura. Mas é bom, ó, que você foi pegando várias experiências, É, né? cara, meu Deus. Não, e aí aconteceu uma coisa Fez muito vários louca, assim, amigos, porque tá tudo eu certo. voltei pra minha mãe. Ah, voltou pra casa. Voltei pra casa da minha mãe. E ela, eu não falei? Não, Não muito foi assim? pelo contrário. Ela me ajudou muito nessa época. Legal. Porque eu resolvi trabalhar com moda, né? E eu levantava cedo, eu ia pra Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali no centro de São Paulo, e eu passava assim o dia inteiro pesquisando moda na Biblioteca Mário de Andrade. Referência. E assim, lá eles têm, não sei se tem ainda, mas eles tinham um acervo gigante de Vogue Itália, Vogue América, mas tudo assim dos anos 40, 50, sabe? Um negócio legal. assim muito legal. E aí eu comecei a desenhar roupas, Olha só. Olha só. né? Eu
tá vendo? Bastante coisa vocês não sabiam de mim. Comecei a desenhar roupas. Então, a minha mãe comprava o tecido para mim. E tinha uma costureira, porque a mãe continuava trabalhando como costureira. Tinha uma costureira lá no bairro que fazia as roupas, né? E eu saía vendendo essas roupas de porta em porta. Entendi. Mais uma vez lidando ali com o público. Exatamente. E aí, assim, a coisa engraçada é que eu não fazia roupa comum, normal, né? Eu me inspirava em Corregis, Pierre Cardin. Então, eram aqueles vestidos de linha A, com uma bola gigante na frente. Então, teve uma época que você andava na Coab 2 e você via as meninas andando com os vestidos psicodélicos, tudo meio anos 50, anos 60. Um calor de 40 graus. Exatamente, uns tecidos vagabundos, ordinários. E é um negócio bem bizarro. Mas eu me achava assim, nossa, o Gianni Versace, sabe? Da Zona Leste. E paralelo a isso, eu comecei a trabalhar com um fotógrafo que me chamava para fazer uns materiais fotográficos, uns books. E aí você ficava mais nesse styling. Não. Eu trabalhava como maquiador. Ah, já trabalhava como maquiador. Eu fazia as minhas roupas e ganhava um dinheirinho com cabelo e maquiagem fazendo os books com esse cara. Porque você já teve uma experiência também com salão que você teve na época. Né? Destruiu alguns cabelos lá Sim, na destruiu alguns cabelos, fiz algumas maquiagens bizarras, né? E foi aí nesse momento que as coisas começaram a criar uma forma na minha vida. Porque ele fazia muito material de uma agência de modelos negras. Chamava Company, o nome da agência, né? E eu comecei a fazer vários materiais ali para aquela agência. E a dona dessa agência falou assim: você precisa trabalhar numa agência de maquiadores, tá? Na época a gente tinha a Trucco Capelli, que era a mais conhecida de todas, onde ficavam os top maquiadores, né? A gente tinha a First e a gente tinha a B. Booker, né? Que era uma agência de um maquiador que chamava Adam Mascgrande. E era dele junto com a Miriam. E acho que era meio que uma divisão do Jacques Janine, alguma coisa assim. Tentei a Trucco, não consegui. Entrar para uma dessas agências. Tentei a First, também não consegui. A Miriam me aceitou lá na B. Booker. E começou a passar alguns jobs. Alguns jobs para mim, pequenininho, né? E aí esse período foi um período onde eu comecei a conhecer algumas pessoas, né? Porque tem um maquiador que me chamava muito para trabalhar com ele. O nome dele é André Sartori, né? Trabalha até hoje. Então, assim, André, se você estiver assistindo esse podcast, saiba que você me ajudou durante muito tempo a pagar o meu aluguel, tá? Te agradeço por isso. Legal. E ele me chamava muito para ajudar ele. Ele pegava muitas campanhas grandes, né? De C&A, e eram campanhas enormes, gigantescas, com um elenco enorme. E você ia como assistente? Não ia como assistente, eu já ia como equipe mesmo. Olha que legal. Né? Porque era muita gente, ele não dava conta de fazer todo mundo sozinho. E foi nessa época que eu conheci algumas pessoas que lá na frente mudariam a minha história. A sua história. Né? A minha trajetória. Uma delas é a Fernanda Lima, que fazia muita campanha, mas muita campanha mesmo. E gaúcha, né? Quietinha, canceriana, chegava assim com o fonezinho dela e o Discman, sempre quietinha. Sentava na cadeira, não abria a boca. Maquiava e ia. Né? E fiquei um bom tempo ali nessa B. Booker, até que a B. Booker faliu. E aí, lá vai ele. Que ele dá risada nele mesmo. Lá vai ele mais uma vez. Meu Deus do céu, e aí, agora? Quando eu acho que vai, não vai. Não vai, né? Mas a Miriam, ela falou pra assim, Ale, você precisa de estabilidade. Tá abrindo uma emissora nova de
de televisão. E eu acho que você tinha que fazer teste para trabalhar lá como maquiador, né? Olha só. Essa emissora é a Rede TV. Né? Legal. Trouxe 1000 anos atrás aí. E ela estava na fase de testes ainda. Eu fui lá, fiz um teste e passei. E eles me contrataram, junto com mais 300.000 maquiadores, porque era um monte de programa. Né? Sim. Então eu fui pra lá pra fazer tipo balé do João Kleber, né? Não fui lá pra maquiar as estrelas da Rede TV, Do né? Pânico. Não tinha Pânico na Rede TV na época. Na época né? não tinha. Os programas eram o programa da Adriane Galisteu, que é o Super Pop, que até hoje existe. É verdade. Né? Quem começou com esse programa foi a Galisteu. Tinha um programa do João Kleber. E tinha um programa da Fernanda Lima. Olha. Tá? Que chamava Interligado. E um dia eu maquiando convidados pro programa da Galisteu. A emissora não tinha nem inaugurado ainda. A Fernanda foi uma das convidadas. E aí a gente se reencontrou. Ela, obviamente, não me reconheceu, né? Porque ela mal olhava na cara de ninguém. Ela sentava na cadeira com o fonezinho dela, com o Discman dela, maquiava e levantava. E aí eu recordei essa história pra ela e ela lembrou. E eu arrumei, maquiei, penteei ela, gravou. Quando ela saiu, ela perguntou pra mim assim, você quer que eu te dê uma carona? Nessa época eu tava morando em Pinheiros. Falei, porra, quero, né? Eu pegava ônibus, trem, burro de carga e caminhava mais 5 quilômetros pra chegar na Rede TV. Falei, porra, ganhei o dia hoje, né? E a Rede TV já ficava onde fica hoje? Não. Era outro lugar. Na real, tinham 2 estúdios. O da Galisteu era na Vila Leopoldina e aonde a Fernanda gravava era em Alphaville, que é onde é os estúdios até hoje. Longe, sim. né? Pra Pinheiros até Alphaville. Vila Leopoldina era um jogo bem melhor pra mim. Sim. Né? Mesmo maquiando as bailarinas do João Kleber. E ela me levou pra casa. Quando chegou no meu prédio, ela virou pra mim e falou assim, Ale, você não quer me fazer pra esse programa que eu tô apresentando? Porque eu não tô curtindo. Eu tô com uma cabeleireira e um maquiador lá, mas eu não tô gostando. E eu dou um jeito deles irem para outro programa, realocar em outro programa, e você me faz. Eu falei, não quero, né? Porque ia virar um inferno na minha vida, né? Porque eu já demorava 10 dias para chegar na Vila Leopoldina. Imagina você ir pra Alphaville todos os dias. Eu falei, não, você tá louca. Quero não, obrigado. Eu não quero, não vou. Pelo amor de Deus, não peça isso. Minha vida não tá fácil. Eu tô reconstruindo tudo. Agora que eu tô com estabilidade. Mulher, não faz isso comigo. E você querendo me gastar mais 3 horas pra não faz isso. E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, Ale, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui pra frente. Mas se você estiver comigo nesse momento, você vai estar comigo em todos os momentos da minha história. Aí eu olhei pra ela, né, com aquele olhão grande, assim, né, linda aquela boquinha. Eu falei assim, pensei comigo, porra, Ali, você tá na merda, né? Você tá maquiando as bailarinas ali do programa. Mas ela é gata, né? Gente boa. Eu virei pra ela assim, você me pega na Marginal Pinheiro. Ajuda eu aí que eu te ajudo. Vamos lá. Ela falou, pego. E te dou carona. Ela realmente queria você ali. E aí foi. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque ela cumpriu com tudo que ela prometeu, falado, né? Ela ficou um tempo lá na Rede TV, acho que um ano e pouco. Ela saiu de lá, ela foi pra MTV apresentar o Fica Comigo, que era um programa de namoro que passava na MTV, que foi um sucesso gigantesco na época e projetou ela pra tudo quanto é lugar. Então, assim, ela já era queridinha das publicidades antes disso tudo, e daí ela virou uma estrela, assim, gigantesca. Bem nesse início da MTV aqui no Brasil. E ela começou a fazer absolutamente tudo, né? E tudo ela me pedia.
né? Que legal. E aí Então, você vamos foi supor, com ela pra ela ia lá MTV. fazer a capa da L, né? Aham. Um exemplo. Eu quero a Lei de Souza. Não, tá louco? Não vai ter a Lei de Souza. A gente quer outro maquiador, que é um maquiador top, Uhum. maravilhoso. Não, mas eu quero ele, né? Ela batia Ela o pé. batia o pé e ela conseguia. E aí começou a acontecer uma coisa muito legal, porque as pessoas começaram a me conhecer, né? Porque chegava lá, o fotógrafo era o Duran, né? J.R. Duran. E aí o cara curtia o meu trabalho, daí começava a me chamar para outras coisas, né? Que Então, massa. eu comecei a trabalhar com grandes nomes do mercado, né? De fotografia. Comecei a fazer muita revista legal. Comecei a fazer muita publicidade. E ela foi a pessoa que abriu essas portas todas para Que legal. Foi Pra uma mim. virada de chave. Foi uma virada de chave, tá? E assim, analisando, olhando para tudo isso, a gente vê, né? Que, tipo, eu, um homem preto, né? Que não tinha as oportunidades e provavelmente não teria, porque o mercado da beleza é um mercado bem preconceituoso, né? E esse cenário ele não mudou muito ainda nos dias de hoje. E na minha época, então, era pior ainda, né? Além de mim, a gente tinha um outro profissional que era o Xuxa, que era um homem preto também. Depois, um pouquinho mais pra frente, veio o Wilson Leodoro. Então, você tá falando de 3 nomes num negócio gigante, tá? E ela abriu essa porta, ela abriu esse mercado para mim, né? Eu precisei de uma mulher branca, padrão, linda e maravilhosa, para que as pessoas enxergassem o meu talento além da minha cor de pele, né? Então, isso é muito forte assim na minha trajetória. E a Fernanda saiu da MTV, foi pra Globo. E ali na Globo, ela fez novelas, ela apresentou o Amor e Sexo, que foi um programa que realmente dividiu. Para mim é um divisor de águas na televisão brasileira, porque abordou temas ali Que eram tabus. que eram tabus, Naquela né? época, né? Não, tabus até Até hoje. hoje. Um programa realmente bem revolucionário. E ela abriu as portas da emissora para mim, porque ali eu comecei uma parceria muito grande com o Ricardo Waddington, que na época era um grande diretor de núcleo de novelas e entretenimento da Rede Globo. Então eu assinei diversas novelas na Globo, né? E tive vivências diferentes ali dentro da minha profissão. Sim. Né? Uhum. Então, eu posso dizer que ao longo da minha trajetória eu vivi de tudo um pouco ali, né? Eu fiz revistas, eu fiz campanhas, eu fiz TV, eu fiz teatro, fiz cinema. Eu passei por todos os setores Do campo do audiovisual. do campo do audiovisual. Que legal, que Muito legal. Então não tem como falar da tua história sem não falar da Fernanda, né, cara? Não. Foi uma virada. Essa é uma das nossas dúvidas aqui, né? Quais foram as viradas de chave? Eu vejo que dentro da tua trajetória teve várias viradas de chave ali, né? Você teve que se virar Não, muitas vezes. Sim. ela tem uma importância muito grande, mas essa importância não valeria de nada se eu não tivesse talento. Com certeza. Exatamente. Porque E nem talento e preparo também, né? sim, então assim, as pessoas eu precisava realmente de alguém que abrisse as portas para mim, que as pessoas enxergassem o que eu tinha de melhor ali a oferecer. Te desse uma oportunidade. E ela foi essa pessoa, Que né? legal. Que fez com que as pessoas enxergassem o meu talento. Que show. Que legal. E Muito falando lindo. agora do seu trabalho, vamos colocar aqui, Nick, fazendo favor do Instagram do Alê e mostrar um pouco do seu trabalho, né? Para as pessoas que estão escutando que ainda não conhecem. Ó, a gente falando de pele negra,
eu como fotógrafo, eu sei a dificuldade que os maquiadores têm realmente, né, pra gente fazer uma pele negra como essa. Olha, dá pra ver que assim não tem diferença nenhuma da cor do rosto dela pra cor do colo dela, dos braços dela. Isso é muito difícil assim, né? Uma dificuldade E- muito grande das pessoas. Não, impecável, lindo, lindo, lindo. Inclusive, qual dica você daria para os maquiadores, para a galera que está começando, para fazer pele negra, assim? Qual um conselho que você poderia dar? Eu acho que boa vontade. Porque no meu tempo era difícil fazer pele negra, né? Porque a gente não tinha produto. Aham. Hoje as bases têm até 50 tons, né? Verdade. Então, a dica que eu realmente daria para os maquiadores é ter boa vontade para fazer um bom trabalho, porque o que não falta no mercado são produtos, desde os mais caros até os mais populares, Uhum. para que você consiga fazer uma mulher preta ou branca, ou seja lá de que tom de pele ela tenha, da melhor forma Uma possível. boa pele, né? E hoje em dia a gente tem muita informação, Na verdade, que é uma né? coisa que não existia na minha época, né? Então, Por exemplo, você ia na biblioteca antigamente, Exatamente. estudar, etc. Hoje em então dia, assim, hoje em dia a pessoa ela entra no YouTube, ela aprende sobre colorimetria, Uhum. ela aprende como esquentar ou esfriar uma pele. não. Aham. Ela não precisa nem entrar no YouTube, ela vai no TikTok, ela tem acesso a tudo isso. Então, realmente, a dica que eu dou para as pessoas, para os profissionais, é que tenham boa vontade em atender a sua cliente, seja ela preta, branca ou amarela, Sim. da maneira mais incrível e melhor possível, se informando e estudando, né? E o acesso está aí hoje em dia para todo mundo. Para todo mundo. É o que você falou, boa vontade, esforço, né? Exatamente. Você sabe que eu sou autodidata, né? Sim. Eu não tenho curso de nada, assim. Eu nunca fiz curso de cabelo Uhum. e nem curso de maquiagem. E em uma época onde a gente não tinha acesso à informação, É verdade. né? Então, Vai na prática eu acho que essa geração de hoje, elas têm a faca e o queijo na mão. E as adversidades, elas sempre vão estar aí, Uhum. né? Agora, cabe a gente escolher o caminho que a gente vai seguir. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, que é uma lição que eu aprendi muito cedo na minha vida, né? A vida, ela se ramifica sempre em bifurcações. Você tem dois lados para enxergar. Você tem o lado da dificuldade. Ai, meu Deus do céu, que saco, como isso vai ser difícil para conseguir. A dificuldade que eu vou ter para chegar aqui. Ou você tem o outro lado onde, porra, vamos seguir em frente. Uhum. Isso vai dar certo. Eu não tenho outra alternativa que não seja fazer isso dar certo. Então, o caminho que você determina para a tua história é realmente o caminho que você segue. Se você seguir no caminho do vitimismo, se você seguir no caminho de enxergar dificuldades, é isso que você vai ter na sua vida. Uhum. Dificuldades. Agora, se você olhar para frente com uma perspectiva de que as coisas vão mudar e de que tudo vai ser melhor, que vai acontecer de uma forma melhor, é isso que você vai ter. É aqui, ó. Aqui que tá a chave de tudo. Energia, né? Você mentalizar. Exatamente. Eu sou exatamente essa pessoa. Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, é bizarro. Pode demorar. mas Bizarro, acontece. Lê. Acontece de uma forma ou de outra. Então, mas aí é acontece. que tá o lance. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na nossa Uhum. cabeça. Essa é a questão. Porque se você coloca uma coisa ruim, essa coisa ruim ela vai acontecer com você. Porque quando você mentaliza muito uma coisa, Uhum. esse lance ele se torna um mantra dentro de você. Acaba Sabe? absorvendo, né? Eu vou dar um exemplo assim bem rápido e forte para vocês aqui, né? Qual foi o maior temor da minha geração? Tá? O maior temor da minha geração era ser soro positivo. Era contrair AIDS. Porque a AIDS, na minha época, ela tinha uma cara. Sim. E a cara dessa doença era horrível. Aham. Porque os tratamentos eram muito ruins e as pessoas morriam com esses tratamentos. Então, você via estampado na capa das revistas
astros e estrelas de Hollywood ou do Brasil, assim, destruídos, Por conta do né? AIDS. Por conta não é nem por conta da AIDS, era por conta do tratamento. Uhum. Porque os remédios, eles realmente definhavam muito Sim. as pessoas e não tinha muita eficácia, né? E eu tinha esse monstro me assombrando na cabeça, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu não posso pegar isso, eu não posso pegar isso, eu não posso pegar isso, eu não posso pegar isso. Eu peguei. Eu sou soro positivo, tá? E isso, pra mim, me serviu de lição. Com um monstro que você alimenta dentro de você. O que você quer alimentar dentro de você? Você quer alimentar pensamentos bons ou que vão te impulsionar para frente, ou você quer alimentar pensamentos ruins que pode te jogar para baixo? É verdade. Olha só, aulas, viu? São escolhas. Você me falando, já vem 1 milhão de coisas aqui que eu tô pensando, coisa negativa na minha vida. Já vamos positivar essas Mas é três. exatamente É. isso. Tem que positivar. Energia. É energia. Sim. A cabeça, ela manda em tudo. Total. Agora voltando aqui, Ale, um pouquinho sobre os seus trabalhos. Teve algum trabalho na tua trajetória que mais te marcou, que você tem um carinho especial, fala isso daqui também, ou foi um divisor de águas, ou tem um valor sentimental muito grande? Amor e sexo. Amor e sexo. Amor e sexo. Amor e sexo, pra mim, é o trabalho de maior relevância que eu fiz em toda a minha vida. No sentido de crescimento como ser humano mesmo, né? É claro, tinha toda uma liberdade criativa ali, a gente fazia coisas lindas, mas era um programa muito humano e que me ensinou muita coisa, Que legal. né? É engraçado que você acha que, pelo fato de você ser um homem gay, você sabe de tudo, mas você não sabe de tudo, sabe? Tem vivências diferentes das pessoas, né? E ali eu tive contato com vivências múltiplas e que não eram com dores diferentes, né? Sim. Com realidades diferentes, que abriu a minha cabeça para muita coisa. Então, esse programa, o Amor e Sexo, esse trabalho que eu fiz durante anos, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Não só no que diz respeito à parte artística e criativa do programa, que é deslumbrante de linda, mas como crescimento como ser humano mesmo. Eu aprendi muito ali. Que legal, que massa. Você falando assim é muito gostoso. Eu gosto muito de ficar escutando assim, ó. Absorvo tanta coisa boa de pessoas assim, igual você, que gosta sempre de trazer algo de aprendizagem pro próximo, digamos assim, né? Vivência, né? Vivência. Nossa, muito legal isso, muito gostoso, muito bom. Parabéns. E se eu pudesse, eu ficava umas 3 horas aqui, ó, prosseguindo fácil. Não, e você nota que além do trabalho no Instagram dele, enfim, tem o lifestyle, né? Então, eu ia te perguntar, você posta muita foto das tuas roupas, de look. Qual é o impacto que você vê na tua imagem, que você consegue transmitir, e para um profissional que está começando hoje, qual que é a importância, na sua opinião, que eles precisam cuidar também da imagem, além só de ficar mostrando o trabalho, mas o comportamento, o jeito, o lifestyle? Eu acho que tem um ponto importante aí, né? Eu acho que inconscientemente, eu como um homem preto, eu entendi muito cedo que eu tinha que me apresentar de uma forma mais polida, vamos dizer assim, para as pessoas, para que as pessoas me respeitassem. Porque se você é um homem padrão, branquinho, com seus olhos azuis, lindo, maravilhoso, você pode estar de chinelo, bermuda e camisetona, que tá tudo certo. E as portas vão se abrir para você do mesmo jeito. Se eu tiver de chinelo, bermuda e camiseta, eu posso ser parado pela polícia, tá? Então, o código da vestimenta é uma coisa que eu entendi muito rápido na minha vida. Uhum. Né? E eu sempre gostei de moda. Então, eu comecei a achar o meu estilo ali, tá? Dentro das coisas. Hoje em dia, esse estilo ele até andou um pouquinho mais pra frente. Eu faço muito das minhas roupas. Né? Por exemplo, isso que eu tô usando hoje foi eu que fiz. É isso que eu ia te perguntar, é difícil de achar esse estilo. Eu gosto muito do essa oversize. roupa também é minha. Nossa, que legal. Então, Tá? Ale, eu juro pra ti, eu sou apaixonado por umas roupas assim mais overzona, se você vê mesmo essa camisa que eu tô. E aí é muito difícil você encontrar no mercado pra comprar.
umas roupas assim mais over. E aí você mesmo que costura, que faz tudo. Ou Não, você não, eu manda tenho uma costurar. costureira, eu dou as Entendi. ideias pra ela, compro o tecido e ela faz o lance pra mim. Né? Perfeito. Resgatando legal. um pouco do Alê de lá de trás que fazia as roupinhas na Zona Leste. Que massa. Que legal. E tem alguma foto dessas que a gente pode falar dos bastidores, como foi a proposta, de uma beleza, ou a dificuldade, ou uma curiosidade pra gente discorrer aqui um pouco? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Como a gente conversou nos bastidores, esse ano eu faço 30 anos de carreira, né? Eu sou um profissional que, graças a Deus, eu sou muito conhecido no mercado. Sim. Eu acho que quando você chega num nível de solidez de carreira como a minha, o seu nome ele chega na frente do seu talento. Uhum. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então, não existe maiores dificuldades na construção de uma imagem, porque as pessoas envolvidas ali no processo, elas têm a certeza de que você vai entregar a excelência Sim. naquilo que você está fazendo. Então, assim, na grande maioria dos meus trabalhos, é muito raro, mas assim, muito raro mesmo, alguém opinar em alguma coisa, né? Eu recebo um briefing do que a gente tem que fazer, Sim. né? E chega lá um briefing que já é batido com um stylist, enfim, com direção de arte, essas coisas todas. E chega lá, eu faço e a coisa acontece. Sem maiores problemas. Se a gente descer, melhor, subir um pouquinho, ali pro carnaval. Aí, chegou, né? No carnaval, as coisas elas são um pouquinho mais pensadas, tá? Entendi. Elas são um pouquinho mais elaboradas, porque a gente pensa nisso tudo com um pouco mais de antecedência, né? Então, a gente conversa sobre sobre o tema, o stylist normalmente manda As referências. o croquis da roupa, Aham. né? E ali a gente já entende o conceito que a gente vai desenvolver ali pro trabalho. Olha, uma bela bunda da Débora, né? Esse conceito não fui eu que desenvolvi, não. Foi a genética dela. Então, é meio que isso, assim. Que legal. E quanto tempo, mais ou menos... essa da Débora mesmo, Nick, por favor. Da de baixo. Essa que você acabou de abrir. Abre de cima, abre de cima. Essa daí? Isso. Quanto tempo, em média, é pra fazer uma beleza dessa? Então, isso dá trabalho, né? Se a gente consegue passar para frente nessa foto, que acho que tem outras imagens aí. Você tá vendo que tem um cabelo gigantesco aí, com muito volume, Aham. né? Isso daí é uma coisa que dá muito trabalho. Isso que eu ia te perguntar, já. Muito trabalho. Então, assim, a gente tem aí... volta pro cabelo. Ele gostou do peito da Débora. Uma hora ele para na bunda, outra hora ele para no peito. Eu entendo, é lindo, é gata, tá tudo certo. Tudo isso é pensado antes, né? Aí a gente tem uma meia peruca que foi confeccionada Sim. praticamente um mês antes para fazer Pra- esse cabelo, né? Então, assim, eu já sabia que a referência era um cabelo de anos 60 com um big hair, com muito volume, Uhum. né? Então, eu mandei confeccionar essa meia peruca. A gente preparou essa meia peruca um dia antes do trabalho, né? Nossa. Para que não ocupasse muito tempo no dia para montar tudo, Sim. Uhum. né? E para que a gente conseguisse esse resultado final no dia. Mas mesmo assim, para ela estar aí linda e maravilhosa, a gente levantou 4 horas da manhã? 4 horas da manhã. X. Quem E vê ficou pronto a que horas, Quem mais ou vê menos? close não vê corre 4, 5, literalmente. 6, 7 horas da manhã, Entendi. tá? E ainda chegamos na locação e finalizamos. Então, ao todo, aí você tem quase 4 horas de preparação de beleza para
pra mulher estar aí plena, linda Sim. e maravilhosa. Entendi. Muito legal, muito interessante esses bastidores, né? Porque quem vê, às vezes nem imagina Não. o trabalho que dá pra fazer, Não. né? Não, mas é tudo muito, muito trabalhoso. Ó, acho que tem a imagem dela de Bruna Surfistinha aí também. Vamos ver se a gente acha. Acho que tá um pouco pra cima. Acho que não, acho Tá que pra tá pra baixo? baixo. Ali, Bruna Surfistinha. Isso foi pra Vogue, né? No Foi pro Baile Baile da da Vogue. Tá? Isso deu um trabalho. Isso aí a gente também levantou muito cedo. Foi. Foi coisa de 4 horas, 5 horas da manhã. Né? Porque tinha uma diária de conteúdo para gravar. Uhum. Né? Ela gravou um fashion film, que é praticamente um curta-metragem, e as sessões de foto. Esse cabelo não é dela, esse cabelo foi todo colado na cabeça dela. Né? Então, aí você já perde um bom tempo colando essas fitas para ela ficar com esse cabelo gigante. Passa para frente as fotos, por favor. Pode passar mais. Ó. E aí a gente tem a sessão de fotos, Uhum. onde você tem uma referência de um personagem, mas a gente quer trazer essa referência pro lúdico, porque é um baile de carnaval, né? E a Débora já não é mais aquela mulher. Ali ela tava novinha, hoje a Débora tá com 40 anos de idade. 40? Não mais, né? 43 anos de idade. Então, é trazer mais glamour para aquela personagem, levar aquela personagem real que ela viveu para uma coisa lúdica e glamurosa. Né? Legal, né? Então, o resultado final é esse. Mas tudo isso também é muito pensado. Sim. Né? A gente já sabe exatamente o que vai ter que fazer. Então, assim, por exemplo, as pessoas elas veem uma imagem dessa, elas não imaginam todo o trabalho que tem por trás disso. É verdade. Você vê que a Débora tá loira nessas fotos. Né? A Débora ela não é loura. A Débora ela tem um cabelo castanho. Então, ela teve que fazer luzes no cabelo dela só pro baile da Vogue. Olha só. Para que o cabelo dela encaixasse com as extensões que a gente colou. Sim. Né? E depois ela voltou para a cor original dela, de cabelo. Então tem um antes que a gente tem para que a coisa aconteça bem no dia. Para que as coisas rolem direito no dia. De uma beleza que você olha e fala assim, pô, tá linda, mas tá maravilhoso. Mas nem imagina. Mas você nem imagina a trampeira que deu para fazer tudo isso. E você Essa acompanha também, preparação, Ale? né? Sim. As sessões, as Tudo. produções, você Tem que acompanha. acompanhar. Legal. Tudo. Tem que estar lá. Muito legal. Até porque você tá assinando o seu nome ali, né? E se sair alguma coisa... Não, ali... e por mais que você tenha o background de um bom assistente, né? Que no caso aqui é o Anderson, que trabalha comigo, tem o seu olhar, Sim, com certeza. né? Você tem que estar muito atento. E essas grandes estrelas, elas, quando te contratam para fazer um trabalho, elas realmente querem que você esteja ali 100% focado naquilo que você se comprometeu. E ela está coberta de razão, né? Sim. Primeiro porque o conceito de imagem é seu, né? No caso meu. Então, se você que criou isso, se você que desenvolveu tudo isso, você tem que estar ali para que as coisas não saiam do lugar. E outra porque elas se sentem mais seguras mesmo. Parabéns. Não, eu até... filtrando tudo, processando, processando né? tudo, que é incrível, né? Porque nós trabalhamos com os bastidores também. A gente sabe que dá trabalho produzir um conteúdo para as redes sociais. Isso é Como mais fato. que você. Você acabou com o seu? A minha já acabou. Nossa, ele foi mais- Acabamos. Mas assim, essa parte, por exemplo, a gente geralmente não acompanha, porque a gente brifa mesmo, a gente faz o antes, né? Sim. Passa para os profissionais e eles vão desenvolvendo, e depois a gente vai lá, faz a execução, que é um fashion film, que é um backstage, que é, enfim, fazer acontecer. Foto mesmo, Só que a gente sabe o quanto que demora, né? Mas Uhum. acho que as pessoas não têm essa ideia no geral, no contexto geral, que não foi uma horinha antes ali, fez um negócio e acabou, né? Não, e você sabe que muitas vezes o cliente, ele tem essa ideia de que você vai abrir uma caixinha de Pandora e vai conseguir resolver tudo em 50 minutos. E não é assim, né? Uma beleza bem feita, seja ela muito simples, né?
Às vezes é uma pele bonita, mesmo com um olho natural, mas um cabelo de bonita. Tudo isso dá muito trabalho Uhum. para você chegar a esse resultado final. Então, sempre que eu vou fazer uma campanha, que eu vou fazer uma sessão de fotos, eu peço no mínimo 2 horas de preparação. Porque antes disso, é impossível você entregar a mulher perfeita da forma que ela tem que se apresentar ali naquele momento. É muito diferente, né? De propostas de trabalho. E eu acho que isso define muito o tipo de cliente também. Porque vai ter clientes que vão entender e respeitar, que é onde você chegou hoje, que entendem seu trabalho, que sabem que precisam de todo esse contexto. Mas no contexto geral, né, Tauan, os que estão começando hoje acabam aceitando muito também o que Tem que fazer em 50 minutos. tem que fazer 50 minutos, é isso. Né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Esse imediatismo, essa loucura, essa coisa tão expressa que a galera quer, não quer nem saber, né? De tipo assim. Imediatismo. A gente muito fala muito de imediatismo. imediatismo aqui. Mas as redes sociais, né, a tecnologia, ela trouxe isso. Exatamente. Infelizmente. Tá? Eu acho que a tecnologia, ela nos ajuda de uma forma muito positiva em diversos aspectos, mas atrapalha em outros. Porque essa comunicação expressa que a gente tem hoje trouxe um nível de ansiedade muito grande para todo mundo. Verdade. Então, assim, você me manda uma mensagem, eu demoro 10 minutos para te responder, a pessoa já fica maluca. Sim. Sabe? A pessoa já fica doida. E, assim, às vezes o cara tá trabalhando, às vezes o cara tá no banheiro, sabe? Tá num momento qualquer que ele realmente não pode, ou simplesmente não tá a fim de mexer no telefone naquele instante. E muitas vezes, você às vezes até acaba perdendo trabalho por conta disso. Porque você não respondeu na urgência e no timing que a pessoa tá querendo ali, né? E isso tudo é muito ruim. Isso tudo é muito ruim porque isso isso deixou as pessoas mais ansiosas do que o normal. O mal do século que a gente tem nesse momento realmente é a ansiedade, né? A gente vai ter aí a gente já está tendo isso, né? Essa resposta de uma geração ansiosa, sabe? Que não aprendeu a esperar. As pessoas, elas desaprenderam a esperar. É verdade. Todo mundo quer tudo para ontem, né? As coisas, elas têm que acontecer no agora. Né? E às vezes você realmente precisa plantar para colher um pouquinho mais lá na frente. Aulas. É isso. Aulas, senhoras e senhores. Vamos pro nosso bate-bola? Podemos. Bora pro bate-bola. Mas se a gente pudesse, né? Eu queria continuar esse bate-papo. Muito bom mesmo. Então já vai chegando o final do episódio, então já vai ficando triste, assim, que... Ai, cara, eu queria continuar, embora a gente tem projetos, né? Quem sabe aumentar um pouquinho esse tempo aí de Sim, uma aumentar hora. esse tempo. Às vezes, quem sabe a Juntar. gente volte, né, ali, tipo, com mais algum convidado. Às vezes com o seu auxiliar ou com algum outro profissional que a gente... Vamos estar conversando. Continue acompanhando. Mas eles estão de graça aqui, tá? Porque antes de começar o programa, a gente tá pelo menos há 1 hora batendo papo. É verdade. Então, se ligar essa câmera... juntando o que aconteceu antes com o que tá rolando agora, 2 horas, tá? É verdade. A gente só não filmou. Bom demais, Ali. Bate-bola. Bora Vamos lá. Bora. Falar uma palavra, você faz uma resposta rápida e o Lucas uma outra e assim vai embora. Primeira que vem na tua cabeça. Uma memória. Pastelzinho de vento. A gente falou tanto do pastelzinho hoje, né? Pastelzinho de vento. Um job. Amor e sexo. Uma paixão. Meus cachorros. Um sonho. Por um mercado de trabalho mais igualitário. Um erro. Eu não foco em erros, né? Os meus erros se tornaram meus acertos. Uma conquista. Respeito.
Se eu pudesse mudar o mundo, eu começaria com... Taxando as grandes fortunas e dividindo melhor essa grana, porque tem gente rica demais e tem gente pobre demais. Pra que tanto, né, Ale? Pô, vamos Poxa dividir esse vida. bolo. Muita coisa, né? Esse foi o Ale, cara. Que aula que a gente teve hoje, né, Tauan? Ale de Souza, eu de verdade que eu tô sem palavras assim, muito obrigado. Eu que Que Deus agradeço. continue abençoando cada vez mais sua carreira. O pouquinho que nós conversamos aqui nos bastidores antes de começar, tava falando de alguns projetinhos que estão por vir aí. Então, se Agora você não segue completando- ele, já aproveita, né? Exatamente, completando 30 anos, né, de carreira. Gente, é muito 30 tempo. anos de carreira. Muito Veja isso. tempo. E... Trintou. Sem contar os pastéisinhos de vento, tá? Os pastéis de vento, o salão que não deu certo. Não, o salão já tá nos 30 anos. Já tá nos- Já tá nos Não, 30 anos. o emprego lá do amigo, do telemarketing. Sim. 145. 145. Eu não vou esquecer dessa história do 4-5, Não, tá? muito É bom. boa, né? Muito bom. Doideira. Então, gente, você que ainda não segue, aproveita já, acompanha o Ale no Instagram dele, a gente vai colocar aqui embaixo. Tem meu Instagram também, o Instagram do Lucas, o Instagram do Foto21, dá o link. Muito obrigado você que ficou escutando até agora, assistindo. Mais uma vez, você que não estava no começo, que eu falei, pega esse link aqui, já encaminha para os profissionais da área da beleza, que eu tenho certeza que você ainda não conhece muitas coisas da história do Ale que ele trouxe aqui, né? Que ele Vocês tinha tiraram comentado, bastante coisa aí que eu não que falei ele pra nunca- ninguém, hein? que ele nunca tinha comentado. E é isso, nós encerramos aqui mais um episódio do 21 Cast, Muito, né, muito Lucas? feliz, muito honrado. E saiba que o Foto 21 tá sempre de portas abertas pra você, sua equipe. Enfim, vem aqui, produza o que você quiser, tá? Sua Ô, casa meninos, a partir obrigado, de eu hoje. amei o papo. É muito legal ver meninos tão jovens, né? E com uma visão tão ampla no que diz respeito não só ao audiovisual, né? Mas em respeito também a relações humanas. Então, ó, sigam aí que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado você que assistiu, como o Tom falou. Nos vemos no próximo episódio. Até, valeu!